Eu volte. Bom dia, então hoje, dia 21/9, 8h10, a gente vai dar início à aula. Hoje, o tema da aula é bactérias, só que hoje a gente não vai falar como foi até agora. Até agora a gente viu sobre as estruturas gerais das bactérias, estruturas gerais do vírus, estrutura geral de cada um. Agora não. Nós falamos sobre a Terra primitiva. Vamos recordar comigo? Primeiras aulas, nós falamos como surgiram os primeiros seres, né? Nós falamos sobre a Terra primitiva. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a fotinha do vulcão, que eu falei para vocês sobre os primeiros seres serem anaeróbicos? Vocês lembram disso? Lembram ou não? Sim? Então, primeira coisa que a gente vai ver quando a gente entra na parte da microbiologia, é que eu vou precisar de verificar quem foi o primeiro ser. Então, a gente falou da Terra primitiva, que era aquela que não tinha oxigênio. A gente falou que era aquela terra cheia de vulcões e que o primeiro ser, ele apareceu na água, né? E depois bactéria anaeróbica, aeróbica, para depois vir os organismos, os peixes, depois anfíbios e etc. Então, nós vimos essa parte todinha no início da disciplina. Depois que a gente viu essa parte, nós falamos as características dos 5 reinos. Monera, que são bactérias, protozoários, fungos, animal e vegetal, e a gente falou do vírus, que não entra nessa classificação porque ele não é ser vivo, porque ele não tem metabolismo próprio. E aí, quando a gente falou sobre cada um desses, a gente só falou das características gerais, né? Nós falamos sobre a parte da cultura, como ela influencia, né, na vida em determinadas regiões, na sua vida, a cultura do seu dia a dia, né, para determinadas doenças. A gente falou da cultura de alguns países, a gente falou de algumas formas disso acontecer. Nós falamos sobre o SARS-CoV-2, a COVID, a diferença de soro e vacina, né? E nós entramos nas ISTs, que eu falei um pouquinho sobre cada uma. Lembrando que tem as causadas por bactérias, as causadas por fungos, as causadas por vírus, causada por animal, por inseto e aí por diante. E aí agora que a gente entra na parte específica de cada um. Então, hoje a gente está na parte específica da bactéria, certo? Então, acorda, bora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Agora eu não sei se assou tudo por dentro. Eu tô vendo se vai ser muito bom. Você não viu? 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 Então, olha só. A gente vai entrar nessa parte de análise, parte técnica mesmo, tá? Eu salvei em PDF já para colocar para vocês agora no final da aula, por isso ela não está no slide. Então, quando a gente fala
Vocês estão vendo minha tela, gente? Alguém me dá um oi? Estamos, professor. Sim, obrigada. Então, olha só. Quando a gente fala da parte de bactérias, a gente vai lembrar que ela é um micro-organismo, até porque você está estudando em microbiologia. Só que nós vamos ver as formas dela hoje. Você vai ver bactéria que ela é uma bolinha quando eu olho no microscópio, o formato dela. Você vai ver bactéria que parece um bastãozinho, né, como se fosse um cotonete. Você vai ver bactérias que parecem várias bolinhas juntas, como se fosse um trenzinho de ferro. Vocês vão ver bactérias que elas parecem um cachinho de uva. Então, nós temos vastas morfologias de bactérias. E é isso que vai ajudar a identificar para saber qual medicamento que você precisa de usar. Porque não adianta você conhecer, né, e você não saber qual medicamento utilizar caso alguma pessoa esteja, né, com qualquer tipo de doença. Então, a bactéria, ela tem uma estrutura bem simples. A gente sabe que as estruturas dela são simples. Por que que eu sei que a estrutura dela é simples? Primeiro que a gente falou desde o primeiro dia de aula a diferença de eucarionte e procarionte, né? Eucariontes são aqueles indivíduos que são, por exemplo, a célula animal e vegetal, alguns fungos, que são aqueles indivíduos que eu tenho o DNA dentro de uma membrana chamada carioteca, ou membrana nuclear. Então, é aquele indivíduo que eu tenho a membrana separadinha ali e o DNA dentro, e ele não encontra com as organelas citoplasmáticas, é tudo separadinho. E já eu vou ter também os procariontes, são aqueles com a estrutura mais simples, e o DNA, né, é espalhado em toda a estrutura dela. Lembra daquela fotinha que eu fiz, que eu mostrei para vocês na outra aula? A fotinha não, desenho. Que eu desenhei aqui uma célula animal, a vegetal, e falei onde o vírus entra. Né? Naquela que tem DNA espalhado em tudo, ou ele entra naquela que tem que passar por mitose e meiose. Então, a gente vai verificar cada uma dessas estruturas. Quando eu falo sobre procarionte, eu tenho que lembrar, então, que ele é uma estrutura mais simples. E que o principal representante dele vai ser a parte das bactérias, do reino Monera. Tem as bactérias e as cianobactérias, que ela tem algumas características de algas, são as algas verdes, né? Então, a gente vai verificar essa estrutura principal. E aí, pessoal, lembra que bactéria é unicelular. Eu tenho uma célula só. Uma bactéria formada por uma célula. Pergunta de prova, hein? Essas coisas que eu tô falando hoje. Então, eu tenho ela formada por uma célula só. O meu corpo, o pontinho do meu dedo, tem milhares de células. A bactéria, ela é uma célula só. Por isso que eu não consigo vê-la a olho nu. Essa parte que eu tô falando, eu tô revisando. Até aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Fala comigo, bebê. Escreve aí para mim. Se alguém tiver dúvida. Ó, se alguém tiver dúvida, abre o áudio, fala comigo, tá? Porque quando tá aberto eu não consigo ver o chat, tá bom? Então, as características da bactérias, de bactérias normais, eu vou ter ela mais simples possível. E engraçado que a gente vai ver é, por exemplo, nem todos os organismos existentes na Terra, ele vive em todos os ambientes. Vou dar um exemplo para vocês, a formiga. Formiga é um inseto que ela vive praticamente em todos os ambientes. Ela vive em ambiente quente, árido. Ela vive em ambiente com sal, sem sal. Ela vive em ambiente doce, sem o doce. Ela vive em tudo quanto é lugar, menos nos polos. Então, formiga, você não vai achar ela no gelo. Você não vai achar ela na parte onde eu tenho lá no Polo Norte, Polo Sul, você não vai encontrar as formigas. Então, quando a gente for verificar,
essa questão das formigas, por exemplo, eu vejo que no polo norte não tem. Agora, olha o tanto que a bactéria é indecente. Ela está em todos os ambientes. Então, a gente vai ver bactéria na parte onde eu tenho calor, frio, sal, não sal, e etc. Então, as bactérias, elas estão em todos os ambientes da Terra, tá? Vocês já viram falar assim, se acontecer um problema aí do mundo acabar, quem sobrevive? Vocês já escutaram o pessoal falar, a barata sobrevive e as bactérias sobrevivem? Vocês já escutaram isso? Todo mundo já escutou? O pessoal falar assim, porque no caso de um cometa vir para a Terra, quem é que sobrevive caso ocorra essa colisão? Quem que vem? Gente, a bactéria, ela sobrevive porque ela gosta tanto da parte quente quanto da parte fria, independente como o mundo vai ficar. Outra coisa, ela lembra que ela foi o primeiro ser vivia sem oxigênio. Se acabar o oxigênio, as anaeróbicas continuam vivendo. Vai morrer somente a aeróbica, então ela continua, né? E eles falam da barata, porque a barata é totalmente resistente. Ela em terra, ela consegue ficar anos enterrada naquele local, fazendo as trocas, chama equidíase, que ela troca o esqueletinho dela. A barata, ela não tem sangue, vocês sabem que o que ela tem é proteína. Todo mundo já viu falar? Aquela parte branquinha que você pisou, né, dela, é uma proteína das mais fortes. Em vez de você comprar um whey protein, que você pode comer 2 baratas por dia, que você vai ficar forte do mesmo jeitinho, em vez de gastar, tá? Então, fica mais ou menos desse jeito. Pensa? Mas é verdade, né? A barata que você vê dentro dela é quitina. Quitina é uma das maiores proteínas, tanto que se faz, né? As proteínas em si com a base da quitina. Então, essas proteínas caras, se você for olhar lá na composição do whey e tal, você vai ver lá bases de quitina, base de proteína, e é a mesma base que tem naquela coisinha branca de dentro da barata, que é o sangue da barata, que ela não tem sangue, que ela tem proteína. Então, por isso, ela troca. Menino, os chineses comem barata, grilo, cobra, tudo, né? Mas os insetos que eles comem é por causa disso. São proteínas. Para quem assiste esses programas de TV que o povo fica preso, que fica no meio do mato, que não tem o que comer e tal, né? Quando eles acham alguns insetos, eles comem. Por quê? Pela quantidade de proteínas, pela quantidade que pode te dar, né? Dessa proteína. Então, assim, a barata sobreviveria, a bactéria sobreviveria. A formiga, ela ia morrer se acabasse a parte do quentinho. Ela não gosta do frio, não. Então, bactérias, quando a gente for verificar, quando a gente for estudar, vocês vão lembrar que elas são extremamente resistentes. Então, ela pode ser encontrada ar, solo, água, vulcão, mar profundo, fonte quente, no gelo, no sal, mas ela adora um lugar específico, o homem ou o animal. Então, ela vai gostar de estar com você aonde? Ela vai gostar de estar na sua pele. Você espirrou, você passou a mão cheia de sujeira, você pegou no dinheiro e limpou. Então, assim, ela vai gostar de estar com você em vários desses locais. As condições, né, para ela precisa de crescer, de se desenvolver. Então, as bactérias, elas formam vários esporos. O que são os esporos? São a forma com que a célula, ela tem uma cápsula em volta dela.
E essa cápsula ajuda com que a bactéria sobreviva anos no determinado local, sem precisar de ter contato com o ser humano. Vamos dar o exemplo do tétano, a Clostridium tetani. Todo mundo já viu uma vez na vida sua avó falar assim, você pisou no prego enferrujado, você tem que ir lá tomar antitetânica. Porque essa parte do prego pode ter bactéria. Aí, o que acontece? A Clostridium tetani, ela fica lá naquela cerca para a galera aí da veterinária, né? Arranhou na cerca, foi passar embaixo do arame e arranhou na cerca. Tem que ir lá tomar antitetânica se estava enferrujado. Porque a oxidação daquele material da cerca, a oxidação significa que a bactéria está ali, né? Quando começa a enferrujar, ela está tentando decompor aquele material. E a bactéria fica ali, ela fecha o esporo, passa um bichinho com tétano. E aí ela ficou lá. Ela fica ali 10 anos, 15 anos, fechadinha, esperando alguém arranhar, ela entrar em contato com o sangue, entrar em contato com o corpo do bicho ou de uma pessoa, e aí ela abre a cápsula dela e começa a ativar e pronto. Então, elas podem sobreviver milhões de anos dependendo da estrutura e de qual bactéria. Aqui. Esses esporos, olha só, na estrutura dela, ela tem, então, esse nucleóide, que é o DNA espalhado em tudo. Ela vai formar uma estrutura aqui no canto, e essa estrutura que ela forma, ela vai ser resistente, porque o citoplasma ele fica desidratado, porque ela vai ficar ali um tempão, né? Por exemplo, na ponta daquele prego. O citoplasma, que é a parte gelatinosa, ela desidrata, e esse esporo consegue ficar ali sem atividade metabólica. Então, ele vai ficar aqui, sem DNA e sem atividade de metabolismo. Então, ele vai aguentar situação de calor intenso, falta d'água, ele sobrevive a tudo, porque o citoplasma desidratou, aqui, e ele consegue, parece que tá vazia, tá vendo? E o endosporo fica aqui, o esporo fica aqui certinho. Então, esse esporo, ele consegue ficar lá 10 anos até entrar em contato e fazer com que essa bactéria reative, tanto que ela é firme, tanto que ela consegue ficar a quantidade de tempo ali, né? Nós vamos ver que esses esporos são uma parte muito importante para a medicina. Também para a indústria da alimentação, para a indústria dos medicamentos. Por quê? São eles que são resistentes. Então, tem muitos que são resistentes ao calor. Tem algumas que são resistentes à esterilização, que podem ainda contaminar alimentos e doenças. Então, por exemplo, você vai esterilizar um material. Se você não colocar o álcool correto, se você não colocar a autoclave, por exemplo, na temperatura correta, o que vai acontecer? Esse esporo, vocês já viram que ele é resistente, ele fica ali. Então, tem muitos lugares, como a gente estuda muito aí, quando vocês entrarem em hospitalar, né? Alguns de vocês vão estudar a parte de hospitalar, vocês vão ver que várias bactérias conseguem ser resistentes, por exemplo, dentro da UTI. Principalmente aquelas quando a gente fala de doenças do trato respiratório. Por quê? Porque por mais que eles façam a esterilização química do local, limpando o chão com álcool, com a água sanitária, que eles passam aqueles produtos, tem alguns esporos que estão no ar. Tem alguns esporos que estão no fluxo do ar-condicionado, no filtro. Tem algum esporo que está naquela cama. Então, tudo tem que ser esterilizado, mas mesmo assim pode ter alguma bactéria que ela pode ser mais resistente devido aos esporos. A gente já falou de várias doenças, mas só para citar, né? O antrax mesmo, vocês lembram que eu falei que ele vai ser, né, que seria utilizado aí na possível guerra biológica que tivesse.
O antrax, ele desidrata e fica só os esporos. Como que os outros países, né, utilizaram contra os Estados Unidos no ano, eu não me lembro mais o ano, gente, mas foi na época de 2000, como que os Estados Unidos foi atacado? A todas as embaixadas em vários países receberam uma carta. E dentro dessa carta tinha os esporos do antrax, né, do bacilo anthracis, desidratado. Então, todos os esporos estavam ali dentro. E aí, quando entrava em contato com o ambiente, com a umidade, por exemplo, de uma sala de ar-condicionado, com a respiração daquela pessoa, esses esporos ativavam e aí eles faziam todo o estrago que vocês já viram, que eu falei para vocês naquela outra aula, né? Muitas pessoas morreram porque os esporos entraram no sistema respiratório e aí a pessoa inalou, ela ter problemas sérios de complicações no pulmão, de complicações nos capilares sanguíneos, né? E ainda tem a parte dos esporos, né, na contaminação da pele, na mão, forma ulcerações seríssimas, né? Aqui tá parecendo até a leishmaniose, mas não é, né? Então, assim, a gente vai ver que esses esporos, eles são muito resistentes. Nós vimos também, em alguns, como eu falei para vocês do tétano aqui, esses esporos conseguem ficar anos ali. Esse dedo aqui, ó, gente, é de um alicate. Um alicate que alguém não usava há tempos, né? Vamos dar um exemplo, a pessoa ficou sem usar, e aí, depois de muito tempo, pegou esse alicate e aí desidratou, limpou, fez tudo que precisava ali com ele, mas não limpou da forma correta. E a bactéria estava ali firme e forte, do Clostridium tetani. E na hora que ela furou o dedo na ponta do alicate, essa bactéria entrou para a corrente sanguínea e começou a fazer, né, o seu trabalho. Tem também o Clostridium botulinum, que a gente já viu que o botulismo, ele é seríssimo. A gente vai ver ele, assim como a salmonela, né, na alimentação, enlatados e tal, que vai ocasionar o olho morto, vai ter aí as feridas na pele. Lembrando que esse aqui, ó, o Clostridium botulinum, ele paralisia a pele, ele paralisia o corpo, a face, ele paralisia muito. Então, o que acontece? Ele paralisa muito. É retirado essa enzima do Clostridium botulinum e aí é usado como botox, né, hoje. Então, é essa enzima dessa bactéria que se faz o botox, que puxa aqui, que se pode mais, a pessoa fica sem expressão, né? Porque como ela tem a paralisia, então a gente vê que ela vai melhorar algumas partes, mas ela perde a expressão facial, de rir, de chorar e tal. E aí, esses esporos, quando eu olho, né, no microscópio, o anthrax, por exemplo, tá vendo que ele é uma bolinha? Ele tem forma esférica, tem alguns, poucos deles tem aqui forma de bastão. Então, a gente vai verificar, por exemplo, o anthrax, a eliminação dele é só com autoclave aí em torno de 120 graus. Se você estiver usando uma estufazinha com 40 graus, acabou. Tá cheio de anthrax lá dentro e ele não morreu. Então, só para a gente recordar a estrutura da bactéria, ela vai ter essa cápsula aqui fora. Essa cápsula, ela protege, né, a bactéria. Ela vai ajudar, eu não tenho ela em outro reino. Nós vamos ter uma parede celular aqui, essa estrutura aqui amarelinha, ó. Essa parede celular, ela vai estar embaixo dessa cápsula inteira. Eu vou encontrar parede celular somente em célula bacteriana. Eu não encontro a parede celular em célula animal.
tá? A parede celular, ela é uma proteção. Na planta, ela que ajuda quando você põe muita água ou pouca água, ela ajuda a planta a não morrer. Aqui, da mesma forma, ela vai ajudar com que a bactéria se cuide, né? Que ela fique resistente, que ela consiga ser resistente ali. E aí nós vamos ter, então, essa parede celular auxiliando, né, nessa resistência e cuidando para que a bactéria consiga sobreviver muito tempo. Por fora, a gente tem a membrana plasmática, que tem tanto na célula bacteriana, a gente tem a membrana na célula animal, na célula vegetal, em tudo. Nós teremos aqui o citoplasma, que a gente já sabe que na formação dos esporos ele seca para diminuir a atividade de dentro da célula, para ela poder ficar 10, 15 anos ali esperando, né, para voltar. Nós vamos ter aqui, né, a parte aqui do DNA, é chamado de nucleóide, porque ele está todo espalhado em toda a célula, não tem um núcleo específico, ele está espalhadinho em tudo, né? Tem os ribossomos, que a gente já viu lá, deixa eu ver, biologia celular, que a gente viu que ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteína, né? Então, aquela proteína, ela é produzida a partir dos ribossomos. Nós vimos aqui que tem os pelos, que são os pilos, ele vai ajudar na aderência dessa bactéria onde ela quer ficar, e a gente vê o flagelo, igual do espermatozoide, ó, a bactéria tem um flagelozinho que ajuda ela a locomover. Então, essa estrutura da bactéria aqui, ela é muito importante vocês olharem, porque ela tem coisas que você não vai ver ela em célula animal e vegetal. Então, a cápsula que eu falei para vocês, ela é uma camada cheia de proteínas, né, de polissacarídeos, vai revestir a parede celular. Ela que ajuda nessa capacidade de aderência da bactéria, por exemplo, no estômago, onde ela quer ficar. Ela é encontrada principalmente nas bactérias que são patogênicas. O que é patológica? Patogênica, que ocasionam doenças. Então, se ela está ali, quer dizer que essas bactérias que ocasionam doenças são mais resistentes. Por isso que a gente vê grande resistência bacteriana hoje para alguns medicamentos. Nós vamos ver que a maior parte dessa estrutura, dessa bactéria, dessa parede celular, né? A gente vai verificar que nós vamos ter esse envoltório dessa parede celular, assim como na célula animal, que ela é muito rígida. E ela vai ser responsável por proteger essa célula contra tudo. Então, por exemplo, o ambiente ficou ruim. O ambiente está muito seco. Então, é ela que protege essa bactéria para ela não morrer. O ambiente ficou muito quente. É ela que protege contra essas agressões no meio ambiente, né? Ou do ambiente que ela está. Pode ser dentro do hospital, não precisa ser o meio ambiente. Ela está próxima ao ar-condicionado, é um local muito frio. Então, ela vai conseguir. A diferença dessa parede celular para bactéria e vegetal é que a parede celular da célula vegetal, ela tem celulose. Então, ela ajuda na parte da fotossíntese, ela vai auxiliar. Já a parede celular da bactéria, ela não tem celulose, tá certo? Então, assim, ela não tem esse auxílio para isso. A gente vai ver a segunda estrutura na bactéria, que é a membrana plasmática, assim como na célula animal, na vegetal, é ela que delimita o espaço da célula. Então, é ela que sabe o tamanho que aquela célula vai ficar, né, daquela bactéria. É ela que vai ajudar a decidir o que entra e o que sai. Lá na biologia celular, vocês aprenderam sobre permeabilidade seletiva da membrana. Sim ou não? Com o Juan ou com o Fernando, não sei quem foi o professor ou fui eu. Vocês aprenderam que a membrana plasmática, ela é responsável pela permeabilidade seletiva de uma célula, né? O que ela faz? Ela olha a parte que é hidrofílica, que é aquela parte que pode entrar água ou sair água,
e ela olha também a parte hidrofóbica, que é a parte dos óleos, que é a parte dos outros componentes que entram e saem da célula. Então, é a membrana plasmática a responsável, né, por essa permeabilidade. É ela quem vai ajudar a decidir o que vai entrar e o que vai sair na célula, certo? Só lembrando aí da biologia celular. Então, é importante que a gente veja isso, por quê? Porque é ela quem ajuda no formato dessa célula. Então, ela vai diferenciar a membrana da bactéria, ela se diferencia tanto da célula animal quanto da célula vegetal, porque ela não vai ter hormônios, como a gente observa esses hormônios nas outras células. Ela não tem esteroides. Então, ela vai permitir que as proteínas mexam nela inteirinha por dentro. Então, eu vou ter aí a mobilidade de proteínas dentro de toda essa membrana plasmática. Essa parte aqui, espera. E aí, devido a isso, dessas bactérias, eu já sei que ele é um grupo muito grande. Eu já sei que ela hoje é classificada, antigamente era chamada de eubactérias, hoje a gente já fala, né, dela como Monera, mas a gente já sabe que essas bactérias, elas são muito importantes. Por quê? Porque a maioria delas desenvolvem seu próprio alimento. Lembra que elas ajudam na fotossíntese, algumas? E aí a gente vai ver aí a importância, então, dessas bactérias. Então, elas vão ajudar na reciclagem da matéria orgânica, que a gente já viu que sem elas, os corpos, a parte vegetal, a gente já viu que grande parte dela, ela vai auxiliar aí nessa reciclagem da matéria orgânica, apodrecendo o que tem carbono e deixando essa parte no ambiente para que o ambiente fique mais rico em nutrientes. Ela ajuda a fixar o nitrogênio no solo para crescimento. Ela ajuda na produção do vinagre, e o vinagre para o vinho é rapidinho. Lembra que nós vamos ter essa aula ainda, que eu vou ensinar vocês a fazer o vinho em casa. Vou pedir para vocês comprarem a uva. Tem a parte da produção dos antibióticos, que a gente sabe que elas vão ajudar nessa parte científica, médica, e há tantas doenças aí que a gente já viu, mas não é doença só para a gente, não é doença só para animal, doença para planta também, né? Que a gente já viu várias. Então, ela tem várias importâncias no meio. Então, quando, por exemplo, eu chego lá na minha clínica veterinária e eu vou falar que o meu animal estava num local onde tinha ratos, por exemplo, primeira coisa que eles vão fazer o estudo é para saber se não tem leptospirose. A leptospira é uma bactéria que ela fica no rato e ela sai na urina do rato. Por isso que hoje as latinhas de refrigerantes, as latinhas de cerveja, normalmente elas deveriam vir com lacre, né? E esse lacre ele é retirado, mesmo assim você deveria limpar a latinha para poder se alimentar, porque nos mercadões, nos locais onde eles armazenam essas latas, é cheio de rato. Se você entrar no local de um não vou falar um mercado específico, mas um local onde eles armazenam os produtos do mercado para poder ir colocando nas prateleiras, vocês vão ver que tem rato mesmo, né? E aí, essa parte da leptospirose é porque ele gosta do geladinho da latinha, ele vai lá e urina em cima da latinha, dos locais ali. E aí tem também a febre maculosa, que a gente já falou, né? Que ela é transmitida pelo carrapato e fica ali também próximo à parte do meio rural. A gente vai ver o tétano, que eu já falei para vocês, do Clostridium tetani. Isso são exemplos, né? Em alimentos,
Lembra que eu falei para você dos enlatados? Por que você não compra uma latinha amassada? Só porque sua mãe é chata? Né? Não. Sua mãe sabe que se a latinha estiver amassada, pode ter uma bactéria lá naquele amassado, onde descascou a parte de proteção da latinha, pode ter um Clostridium botulinum, pode ter uma salmonela, pode ter um streptococcus ou um estafilococcus. Então, é muito comum em enlatados amassados ou vencidos, já essa bactéria está ali firme e forte. No ar, né, como, por exemplo, a gente sabe aí da pneumonia. A pneumonia, gente, ela é interessante a gente falar aqui um parênteses, que existe pneumonia que ela é passada por bactéria, que é a mais forte, é a mais contaminante, é a mais perigosa. Existe a pneumonia, que é causada por vírus, que ela também é pneumonia, é perigosa, mas o risco de morte dela é bem menor e o contágio dela é bem menor. Hoje já se sabe que tem pneumonia que ela pode ser passada por outros organismos. Então, já tem um estudo aí de outras pneumonias que não são só bactéria viral, tá certo? E aí, nós vemos também um dos exemplos sobre não do ar, mas de secreções da lepra. Quem aí nunca viu na Bíblia, né, uma passagem de Jesus em vários momentos onde Jesus curava o leproso, ou que as pessoas viviam fora das cidades, em rochas, em cavernas, em buracos, porque a lepra corroía a pele dessas pessoas. Então, tinha secreções muito contagiosas, que é da Mycobacterium leprae, e ela passava para outra pessoa, só da pessoa estar aqui no ambiente e encostar numa secreção, né? Inteira essa secreção. Então, a lepra foi uma doença muito citada na Bíblia, porque era como se fosse que a pessoa fosse ruim, que ela estivesse pagando por algo, né? Mas, na verdade, era uma bactéria. E essa bactéria é totalmente contagiante. Qual é o nome dessa doença que ela dá? É a hanseníase. A lepra, né, é a hanseníase. Hoje, já se tem as vacinas, hoje já se tem os medicamentos certinhos, né, que você pode tomar. Então, esses medicamentos, eles podem ser tomados aí, seguindo o médico, aí você não vai ter esse risco de contágio, você não vai ter o risco de contaminar outras pessoas. Então, se você quer fazer uma visita lá no Mohan é o local onde as pessoas que têm hanseníase, que não conseguem emprego, que elas não têm uma vida social, mas elas vivem no Mohan porque elas recebem ajudas da comunidade. Ela vai conseguir ajuda de outras pessoas para se alimentar, para viver. Ai, gente, tá dando um reflexo aqui, não tá? Peraí. Vamos ver se melhora. Então, ela vai ter aí a chance de poder ter uma vida com a ajuda de outras pessoas, porque antigamente, eu me lembro muito quando eu era criança, eles batiam lá na porta, numa carroça, lá em casa, e minha mãe gritava assim, é do leprosário, e fazia eu levar as coisas para ajudar eles. Então, eles paravam lá com a carroça, eles não desciam, eu ia com um saquinho de arroz, com alguma coisa na sacolinha, aí eles faziam assim com um cabo de rodo que tinha um prego na ponta. Aí eu colocava a sacolinha nesse cabo do rodo e eles puxavam o cabo para cima da carroça para que eles não encostassem em mim, para que eles não chegavam. Eu conheço pessoas que não abriam o portão quando era das pessoas do leprosário. Então, minha mãe ensinava que sempre a gente tinha que ajudar. Então, independente se eu tinha um pão, um saquinho com pão, eu levava lá fora e entregava para eles nesse cabinho, né? Tinha várias pessoas que faziam dessa forma. E aí, hoje, que já desenvolveram essa vacina, hoje já se desenvolveu tanto na ciência, que não tem essa necessidade mais. A pessoa que está
sendo medicada, ela não contamina mais. Então, você pode ir ao Mohan, você pode entrar em contato com as pessoas que não tem o risco de você pegar, né? Então, ainda tem muito isso. Mas, na época de Jesus Cristo, gente, pensa, se até hoje eu tenho discriminação, sabendo que tem vacina, medicamento, tal, você imagina na época de Jesus, que o povo não conhecia, só via o sentido, né? Deixa eu mostrar uma foto de uma pessoa, vamos ver se mostra. Então, a princípio, aparecem essas manchas bem espessas, brancas, que a pessoa acha que é um impinge e tal. E aí, essas manchas, elas perdem o sentido. Então, você pode vir aqui com a agulha e bater a agulha aqui, e a pessoa não sente nada. E aí, vai saindo essas manchas, vai saindo feridas. E isso aqui, sem a injeção, né? Sem você estar tomando os medicamentos corretos, tem gente que sente muita coceira e tal, e aí a pessoa sentia essas feridas aqui, elas abriam, né? Hoje, com os medicamentos, isso não acontece mais. Tinha até uma propaganda que passava na televisão de uma mulher, né, que ia cozinhar, esquecia a chama do fogão acesa e ela estava com o braço desse jeito e não sentia nada. Então, é esse exame aqui que faz, ó, pega a agulhinha e vai indo nas feridas, nas manchas, para ver se a pessoa tem sensibilidade. Isso aqui é uma bactéria. Então, assim, vocês imaginam na época que não se sabia, né? E entre outras, como a tuberculose, né, que matou muita gente aí no século passado, quando vocês assistem novelas, vocês veem as pessoas, o rico indo para um campo, né? Você vai assistir lá assim a moça. O médico rico, o advogado rico vai para o campo, para a casa do primo, porque ele tinha tuberculose, porque ele tinha que viver num lugar onde não tinha poluição, porque a bactéria já estava no pulmão, e aí a pessoa começava a tossir sangue. Se você assistir, por exemplo, Tim Maia, né, a esposa do Tim Maia, ela morre, ele leva ela para uma clínica em Petrópolis e tal, e ela começa a tossir sangue, e aí é porque a tuberculose, essa bactéria, a Mycobacter bacteriolose, ela já estava em todo o sistema respiratório daquela pessoa. E aí nós vemos também como importância a importância das bactérias, também a parte da patologia do sexo, que a gente já viu semana passada e retrasada. Sífilis, gonorreia, cancro mole, entre outras, que são várias doenças que estão aí, né, no dia a dia. Certo? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém? Não. Nada? Podemos seguir? Tá rápido? Tá dando para acompanhar? Tá sim. Se tiver rápido, vocês falam assim para eu dar uma freada, tá bom? Então, existem bactérias também com importâncias no campo. Então, tem várias. Por exemplo, você coloca a laranja na sua geladeira e depois você vê ela com essa mancha e depois você vê ela apodrecendo. É o fungo ou a bactéria que está decompondo ali dentro da sua geladeira. Como que ela entrou lá? Pelo ar. Por isso que seus vegetais, tudo tem que ser amarradinho. Ele tem que estar sempre amarrado para que você não tenha o risco da perda desse vegetal ou dessa fruta dentro da sua geladeira. Porque é no ar que vem os esporos, tanto da bactéria quanto os esporos do fungo. Se tiver amarradinho, seu tomate pode ficar um mês na geladeira sem apodrecer. Se você rasgou um buraquinho no saquinho, como a gente faz, né? Eu vou pegar ali uma maçã, o saquinho abre, eu enfio o dedo, rasgo ele, tiro só a maçã. Aquele local é o local que vai entrar os fungos querendo decompor, porque ele acha que a função dele é só isso.
Ele não sabe que você não quer decompor aquilo. Então, ele começa, se duraria um mês, se você deixa em contato com o ar, ele vai durar muito menos, né? Então, essas bactérias, elas são classificadas de acordo com o tamanho dela. Tem bactérias que elas variam de 3 microgramas para 25. Tem bactérias pela morfologia e pelo arranjo dela. Então, prestem atenção nisso. Acorda se você está com sono, porque é uma das partes mais importantes da microbiologia, nós vamos aprender agora. Nós vamos ver as morfologias, tá, da parte das bactérias. Então, existem bactérias que elas são esféricas, que elas são redondas. Nós temos bactérias que são cilíndricas, no formatinho como se fosse de bastão. Nós temos bactérias que elas são chamadas de espirila, tipo, como uma vírgula ou como o seu caderno não tem esse espiral. Então, nós temos vários formatos. Os principais formatos são esféricos, cilíndricos e espirais. Esses são os principais formatos. Agora, nós vamos falar dos grupos de dentro de cada um deles. Então, o formato é se é esférico, se é cilíndrico, se é espirilo, certo? Agora, nós vamos ver dentro de cada um. Então, dentro do formato esférico, eu tenho os cocos. Cocos é uma bolinha, igual coco. Cocos. Então, é uma bolinha. Só que os cocos, eles são tão interessantes que eles podem se arranjar. Eu posso ter 2 cocos juntos, que são chamados de diplococos. Então, eles ficam em parzinhos. Por exemplo, nós falamos semana passada da Neisseria gonorrhei, que causa gonorreia. Ela é um diplococos. O que ela faz? Ela se aproxima, ó. Ela é muito próxima, um cocos do outro, ele fica em parzinho. Então, quando eu vou falar Neisseria, tem o arranjo, formato esférico de cocos ou diplococos. Então, ela sempre vai estar de parzinho. Eu posso ter aqui ela no formato de 4 cocos, que é tétrade, sarcina. Esse, normalmente, eu não falo tanto, não. Mas esses 2 aqui, arranjos, são os principais que a gente vai ver, que dá o nome a bactérias mais importantes para vocês, como área de saúde. Então, eu tenho como esse cocos ficar tudo juntinho, um atrás do outro, como se fosse um trenzinho. Quando os cocos, eles se agrupam em cadeias regulares, então ele forma um trenzinho, ó, gente, e junta tudinho com bolinha atrás de bolinha totalmente regular. Se ele é regular, ele é chamado de streptococcus. Ó, cocos em agrupados regulares são chamados de streptococcus. Então, quando a gente fala Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, um exemplo. Eu estou falando da formação que eu vou enxergar quando eu olhar no microscópio, tá certo? Então, o Streptococcus é esse que é bem arrumadinho, é como se fosse um... Vocês já viram aquelas contas do tercinho, né? De um colarzinho? Ela fica uma bolinha atrás da outra assim? Então, é dessa forma que a gente vê. Agora, o Staphylococcus, são arranjos irregulares. Ele lembra muito um cacho de uva. Tem cachinho de uva, quando a gente está na escola, a gente desenha um cachinho de uva assim, ó. 6 uvinhas, 5 uvinhas, 4, 3, 2, 1, e faz um cachinho bonitinho, né? Quando a gente está no pré. Depois a gente vê na caixinha de uva que você abre, que a uva sai desse jeito aqui, ó. Tem nada de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que a sua uva, ela é toda bagunçada. Porque ela é irregular. Então, o Staphylococcus, eles são arranjos irregulares. Eles são vários cocos juntos que formam como se fossem caixinhos, né? Cachos de uva, por exemplo. Eu escrevo Streptococcus no português assim, e Staphylococcus no português assim. Streptococcus assim significa, então, um grupo irregular de cocos. Ou regular. Staphylococcus, ele todo bagunçado. Beleza. Quando eu vou escrever o nome científico da minha bactéria, ela vai vir assim, ó. Streptococcus
com 2C, ou dependendo com C, né? Com Y, ele é todo diferente, ele não vem o Ezinho na frente, não. Porque no latim, os nomes científicos normalmente eles vêm do latim, ele não tinha esse E na frente. Então, é Streptococcus com S, tá? Ou Staphylococcus, lembra que o F no latim não existe. Por isso que você vai aí olhar nos livros lá, farmácia era PH, farmácia, né? De PH. Você vai ver lá outros nomes, fitoterápico, você vai ver que está escrito com PH, não é com F, porque no latim o F não existia, né? Então, Staphylococcus. Eu sou de F, mas é PH. Beleza? Acompanhando? Tá rápido? Como é que tá aí? Conversa comigo, meu povo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vamos lá. Ah, falar nisso, Geber, eu vi que você já tem acesso. Você conseguiu entrar hoje? Consegui sim, professora. Tive acesso semana passada. Tá, Obrigado. eu conferi ontem. Pois Qualquer coisa eu ia te mandar hoje. Certinho, Então, vamos obrigado. lá. E aí? Espera, voltei. Eu tenho esses arranjos do cocos, então eu vou ter diplococos, 2 parzinho. Eu posso ter 4, eu posso ter 8. São chamados de tetra, de sarcina, mas eu quase não uso esses aqui. Eu falo cocos. Mas quando ele está na cadeia regular, Streptococcus. Cadeia irregular, Staphylococcus. Beleza. Mudamos do histérico. Agora não é bolinha mais. Agora eu vou falar do arranjo dos bacilos. Bacilos. A gente vai ver aí vários bacilos que são muito perigosos. Como da tuberculose, né? Antrax. A gente vai ver esses bacilos, que são essas fotinhas aqui, ó, do microscópio. Você vê que ele é um bastãozinho. Ele é um bastão certinho. Esses bacilos, quando eu vou olhar, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu tinha deixado um negócio aqui para mostrar para vocês, o formato. Mas meu marido arrumou a mesa e tirou tudo. Então, eu tenho aqui bacilos que eles têm vários formatos. Eles são formatos de bastãozinho. São bastões que ele pode ser sozinho, como nessa primeira foto aqui, ó. Ele tem um bastãozinho sozinho. Ou ele pode ser 2 bastãozinhos, que é diplobacilos. Ou ele pode ser o arranjo de trenzinho, streptobacilos. Mas a gente quase não fala. A gente fala mais do cocos, né? Aqui. Valeu, marido. Então, ele tem esse formato aqui do cotonete. Certo? O bastão, por isso que a gente fala bacilo. Ele vai ter esse formatinho aqui de bastão. Quando ele está sozinho, bacilo isolado. Quando ele está em 2 assim, ele vai ser um diplobacilos. Quando ele tem vários, um atrás do outro, streptobacilos. Né? Ele tem esses formatos. E aí a gente vai observar bacilos em várias doenças aí, como pneumonia, dependendo da pneumonia. A gente vai observar ele na parte de doenças respiratórias, da verdade, tuberculoses, e a gente vai ter várias estruturas, matrizes, que são super importantes a gente estudar para ter uma noção. Mas agora a gente chega na parte de identificação. A camada externa da parede celular, ela é constituída por proteínas, eu já falei para vocês. Só que o nome dessa proteína, ela tem uma cadeia, ela tem uma camada chamada de peptidioglicano. Para quem já teve bioquímica com Getúlio, ou com Renan, ou com Natan, vocês viram que peptídeos são proteínas que formam cadeias polissacarídeas. Então, eu tenho essa cadeia de proteínas na parede celular da bactéria. E é ela quem vai me falar se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Como assim, professora? É ela que protege a bactéria contra a desidratação. Ela ajuda na aderência, mas é ela quem faz com que eu veja a importância dela. Então, a gente tem estruturas mais externas, como o flagelo, que ajuda a bactéria a andar,
A gente tem as fímbrias, que são os pelinhos dela, que ajuda também na locomoção, mas principalmente ele ajuda na adesão naquele órgão, né? Responsável pela mobilidade. Existem tipos de flagelos, mas isso aqui deixa só para a medicina estudar, vocês não precisam agora. Mas eu tenho flagelo saindo de um ponto só, de 2 pontos, de vários pontos, como se fosse um neurônio. As doenças mais perigosas, normalmente ela tem mais flagelo, por isso que ela desenvolve mais rápido no corpo inteiro. E aí a gente vai observar a parte da rigidez da cadeia. Eu preciso de estudar isso aqui da parede celular da bactéria. Então, ela ajuda com que essa célula não se rompa. Mas ela é constituída por peptidoglicano, que são essas estruturas químicas aqui, ó. São proteínas. E aí, gente, é ela quem vai diferenciar a composição química da célula. É ela que vai me mostrar o que é gram positivo e gram negativo. Aí você fala, professora, mas eu já escutei isso demais, mas não tem noção o que é. Gram foi um cientista muito conhecido antigamente, onde ele fez umas colorações com algumas tinturas na época, né? Roxa, vermelha, branca, ele usava descolorante. E aí ele viu que algumas estruturas ficavam roxas e outras ficavam vermelhas. E ele começou a estudar aquilo. Aí ele fala assim, nossa, então todos aqueles que eu tiver a parede cheio de peptidoglicano, eu tenho muitas camadas, é gram positivo. Todos aqueles que a camada é muito fininha, que é bem delgada, é gram negativo. Mas por que que ele vê isso? Por que que ele começa a perceber? Essa aqui é a camada, ó, de peptidoglicano. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui ela tá grandona. Essa camada aqui que vai falar para mim o que é gram positivo e gram negativo. Mas por que que ela vai fazer isso? Olha só. Quando é gram negativo, ela tem uma camada só. Olha aqui. Ela tem uma camada só. E quando ela é gram positivo, ela tem várias camadas. Por isso, quando eu jogo o corante, ele fica roxo, ele armazena. Quando eu não jogo, ele fica vermelhinho aqui, ó. Professora, deixa eu entender. Vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor essa parte que não tem como não passar para vocês. Espera aí. Coloração grande, deixa eu ver se é esse aqui, gente. Ah, não é esse, é vídeo. Espera. Pessoal, eu tenho que desligar meu áudio, porque senão dá eco, tá? Vou passar o vídeo, ele é pequenininho para vocês, prestem muita atenção nessa coloração, depois eu vou mostrar para vocês na prática. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a visão Kanban. Precisa gerenciar a pauta e os prazos? Mude para o Gantt. Primeiro, vocês estão vendo o vídeo, só para eu saber? E fácil. Use Ele vai gráficos. começar agora. Tá dando para ver aqui o cantinho? Sim. Sim. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bioaulas. Bom, nessa videoaula a gente vai comentar um pouco sobre a técnica de coloração de grão, certo? Bom, a coloração de grão é uma técnica, desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. E assim, gente, o principal objetivo dessa técnica é fazer a diferenciação de bactérias gram-positivas em bactérias gram-negativas. Muita gente pensa
que através da coloração de Gram a gente vai conseguir emitir um diagnóstico, dizer qual bactéria está causando determinada doença. Mas, na verdade, isso não é possível. A gente não consegue diagnosticar uma doença exclusivamente através da coloração de Gram. Não é possível isso. A gente faz, primeiramente, a coloração de Gram, né, para diferenciar, para saber se a bactéria é Gram positiva ou Gram negativa. A gente consegue também identificar o formato dessa bactéria. A gente consegue saber se é um coco, se é um bacilo, né, se é um streptococcus, se é um staphylococcus, para depois a gente fazer outras provas para identificar realmente qual é a bactéria que está causando determinada doença. Então, a coloração de Gram é apenas uma técnica que auxilia no diagnóstico de uma doença bacteriana. Ela não vai definir qual é aquela bactéria, qual é aquela doença, certo? Sendo que o principal objetivo é classificar as bactérias em Gram positivas e Gram negativas. Assim como também a gente consegue identificar o formato daquelas bactérias. E o principal componente da bactéria relacionado com a coloração de Gram é a parede celular. No caso, a gente lembra que a parede celular das bactérias é composta por peptídeo-glicano, que é um carboidrato. As bactérias Gram positivas, a gente tem aqui a membrana plasmática, né, uma bicamada fosfolipídica. Temos aqui esse espaço que a gente chama de espaço periplasmático e aqui a parede celular. No caso, as Gram positivas, a gente vê que ela tem várias camadas de peptídeo-glicano. Essa é a parede celular das Gram positivas. Já as Gram negativas, a gente tem aqui de novo membrana plasmática, temos aqui o espaço periplasmático e apenas uma camada de peptídeo-glicano. E externamente ao peptídeo-glicano, a gente tem aqui uma membrana de lipopolissacarídeos, certo? É uma parede celular mais complexa. Então, a coloração de Gram está relacionada com a parede celular dessas bactérias. A Gram positiva tem várias camadas de peptídeo-glicano, enquanto a Gram negativa tem uma camada de peptídeo-glicano e externamente tem ali uma camada de lipopolissacarídeos. Então, vamos ver agora como é que essa técnica ela é realizada. Antes de tudo, a gente tem que fazer o preparo da lâmina. A gente vai colocar um material biológico na lâmina, fixar esse material nessa lâmina com o auxílio do bico de Bunsen, para depois iniciar a coloração. A coloração é dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, a gente vai adicionar um corante na lâmina que a gente chama de cristal violeta. A gente adiciona o cristal violeta e aguarda 1 minuto. Esse 1 minuto é o tempo em que a parede celular absorve esse corante. Quando eu adiciono o cristal violeta, todas as bactérias vão se corar com essa coloração de violeta a azul. Passou 1 minuto, a gente vai retirar o excesso de corante com um pouquinho de água, né, um fio de água. Retirei o excesso, a gente vai agora para a segunda etapa. A gente adiciona agora Lugol ou iodo e aguarda 1 minuto. Esse reagente ele vai auxiliar na fixação do primeiro corante, certo? Passou 1 minuto, eu vou para a terceira etapa. Eu vou fazer uma lavagem com álcool. Presta atenção, gente. Essa lavagem com álcool vai descorar as bactérias Gram negativas. Lembra aqui que eu adicionei o cristal violeta, eu corei todas as bactérias de violeta. Quando eu adiciono o álcool na terceira etapa, eu vou descorar as bactérias Gram negativas. Por quê? Deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui que as bactérias Gram negativas, além do peptídeo-glicano, elas vão ter a camada externa de lipopolissacarídeos. Quando eu adiciono o álcool, vai ser removido essa camada de lipopolissacarídeos. E aí elas vão ficar descoradas. As bactérias Gram positivas não vão ser afetadas porque o peptídeo-glicano já absorveu o primeiro corante, que é o cristal violeta. Então, as bactérias Gram negativas ficam descoradas. E aí a gente tem aqui bactérias Gram positivas em azul e bactérias Gram negativas sem coloração.
E para finalizar, a gente vai adicionar um corante de uma coloração diferente para corar as bactérias gram-negativas. Esse corante pode ser a safranina ou a fucsina, que é um corante rosa. Feito isso, eu aguardo 30 segundos e levo para visualizar no microscópio. E está aqui. Bactérias gram-positivas coradas em azul e bactérias gram-negativas coradas em rosa. A gente consegue ver aqui em azul cocos, né? Eu sei que são cocos porque a gente consegue ver o formato da bactéria e eu sei que são gram-positivos. E aqui, né, bacilos gram-negativos. Agora, qual é a bactéria? Não sei dizer qual é. Eu vou ter que fazer agora provas bioquímicas para permitir a identificação dessas bactérias. Um detalhe importante. Nessa coloração, são utilizados apenas 2 corantes, que é o cristal violeta e a safranina ou fucsina. Lugol ou iodo, que a gente utiliza aqui na segunda etapa, não é corante, é apenas um reagente que auxilia na fixação do primeiro corante. Mas de corante mesmo são só 2. Cristal violeta, aqui no início, e safranina ou fucsina aqui no final, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê por aí. Sabia que alguns antialérgicos dão sono no dia seguinte? Alegra alivia a alergia e não dá sono, sem desconectar seu filho do aprendizado. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 123. 123 Milhas. Uma plataforma inovadora para você comprar passagens com até 50% de desconto, usando milhas que seriam perdidas por outras pessoas. E nem precisa ter milhas para aproveitar. É que a gente acredita que com inteligência e tecnologia, todo mundo pode viajar. Acesse agora. Clicou, economizou, viajou. Eu estou aqui falando com a câmera desligada e o som desligado. Todo mundo viu ele colorindo. Aí você fala assim, mas professora, essa coloração aqui sua, como que é isso? Então, prestem atenção. No laboratório, então, por exemplo, eu tirei uma bactéria do dinheiro, passei um suave no dinheiro, certo? Passei ele. E desse suave, eu montei minhas lâminas, várias lâminas. Dessas lâminas, eu vou fazer a coloração gram. A faculdade compra um kit para mim, e esse kit, ele vai me auxiliar, né? Esse kit, ele vai me auxiliar para que eu consiga, por exemplo, fazer essa coloração. Então, como que ela é feita? Eu vou explicar para vocês, eu deixo sem som aqui do rapaz, porque ele é muito chato. Mas só para vocês entenderem. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. Então, olha só. Vocês conseguem ver o vídeo grandão ou só quando eu coloco para mostrar na página inteira? Vocês conseguem ver o vídeo normal? Assim, normal. Ah, tá. É porque eu achei que tinha que ficar assim, ó. Então, olha só, para vocês entenderem. Ele tem aqui esse kit que a faculdade compra, custa em torno de R$400, esse kit aqui. Ele vem com 4 colorações. Então, eu vou ter aqui um primeiro vidro, que é o cristal de violeta, que é azulzão meio lilás. Eu vou ter aqui o Lugol, que é um iodo que ajuda a abrir a célula. Eu vou ter aqui o álcool, que é uma solução descolorante, é a parte descolorante. E eu vou ter de cá a fucsina, que é a parte vermelha, a fucsina ou a safranina. Vai depender
do tipo de coloração que eu queira fazer. Então, cada um desses aqui vem nessa caixa, chamado de kit gram. É caro, né? Então, assim, você vai ver o tanto de coisa que ele usa para fazer isso. E aí a gente fala assim, nossa, professora, mas ele vai gastar demais. Vai, gente, mas em laboratório a gente não gasta desse tanto que ele vai gastar para vocês, não. Então, olha só. Aqui nesse primeiro momento, ele tem as lâminas, que ele passou um cotonete aqui, né? Ele passou um cotonetezinho pequenininho aí. E esse cotonete estava cheio de coisas que ele tirou do dinheiro. Um exemplo, né? Que ele vai poder utilizar aí do dinheiro. E aí ele passou esse cotonete nessa lâmina inteirinha. A lâmina está aqui, ó, em cima de um papel. Agora ele pegou o cristal de violeta com a pipeta Pasteur e aí ele coloca o cristal de violeta. Só que ele tem que colocar muito para que ela faça essa coloração, para que ela consiga se colorir. Então, esse muito que coloca é muito mesmo, gente, tá? Então, olha só. Ele começa a colocar e depois o que ele vai fazer? Ele vai tentar distribuir igual para todos os lados, porque essa distribuição é uma das partes mais importantes. Então, eu vou tentar dar uma balançadinha nela para que o corante chegue para todos os lados, né? Faz uma zona no laboratório. Tem gente que já não suja, né? Eu mesma, hoje em dia, eu não sujo mais. Mas ele fez uma bagunção. Acredito que na aula de vocês, quando vocês chegarem na microclínica, né? Ela vai ser pior. Tipo assim, vocês vão aprender nos primeiros dias, depois vocês vão ficar craque fazendo tudo. Olha. Então, ele tenta fazer que fique homogêneo nas 3 lâminas, certo? Ele vai fazer isso para as 3 lâminas. Quando ele finaliza, ele vai pingar agora o Lugol. Lugol é um iodo, tá? Ele vai pegar outra pipeta limpa, ele vai pingar o iodo e vai deixar 2 minutinhos o iodo em cima. Pinga o iodo para que aquela parede consiga ser demonstrada quando eu olhar no meu microscópio. No videozinho anterior, vocês viram ele explicando a base, mas olha a bagunça. Você vai fazer isso na pia, sempre a pia do laboratório de micro, ela é toda suja, toda colorida. Eu não aconselho passar a pipeta igual ele está passando. Por que ele está passando a pipeta? Porque possivelmente o iodo dele está vencido, está grosso. Ó, ele não misturou. Então, ele está vindo com a pipeta e passando por cima porque o iodo está grossão, ó. Mas não tem necessidade de fazer isso, que às vezes você tira até uma bactéria sua cai porque você está passando ela. Então, se o material tiver vencido, normalmente você usa, né, um outro material para ajudar a espalhar. Mas tem que tomar cuidado, essa pipeta está na pia. Você está fazendo um exame lá no laboratório. Você pode contaminar a amostra com algo que tinha na pipeta, em vez de ser o próprio dele. Então, pingou já o cristal de violeta e pingou o Lugol. Agora, eu tenho descolorante. O descolorante, quando eu não tenho ele do kit, esse descolorantezinho, é um álcool, certo? Mas não pode ser o álcool 70, porque o álcool 70, ele não mata bactéria, vírus, fungo e tal. Ele rompe as paredes celulares, ele rompe a membrana. Então, eu tenho que usar o descolorante. Normalmente, ele é um álcool 92%, aquele que evapora rápido. Então, ele tem que fazer a lavagem desse material. Ó, vai jogando descolorante e vai limpando.
gasta descolorante demais, gente. Eu vou tirar todo o excesso do cristal de violeta e do Lugol. Quando finaliza essa parte aqui da lavagem do descolorante, pensa bem, ele já tinha pingado cristal de violeta, Lugol, passou descolorante, agora ficou branquinho. Tem mais nada ali visível, fica um pouquinho azul. Agora, ele vai pingar o último produto, que é a fucsina ou a safranina, que é o rosinha, é o vermelho. Você pode tirar o descolorante, o que tiver de resquício dele, na torneira, mas não pode ser um jato forte, porque senão seu material vai embora. Então, você faz a lavagem só porque, na hora que eu pingar o próximo descolorante, se tiver álcool, não vai adiantar. Então, eu pinguei e coloquei ele ali no papel. Agora, eu venho com a fucsina, que ela é um corante vermelho, e você vai pingar em toda a sua lâmina. A fucsina, normalmente, ela vai ficar aí um período bem maior em cima da lâmina. Ela, enquanto você está fazendo, ela fica em torno de 2, 3 minutos. Você deixa ela desse jeito e vai mexer com as outras, né? Você vai continuar lavando as outras, você vai continuar mexendo em si com as outras lâminas. Então, você vai lavar uma por uma, na hora que você finalizar a lavagem de cada uma delas, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai pingar a fucsina nas 3. Finaliza a lavagem das 3. Olha o tanto de produto que ele está usando só em 3 lâminas. Em laboratório, a gente faz isso. E aí, ele pingou, então, a fucsina nas 3. Fecha tudo, não mistura a tampa, porque se você misturar a tampa, você vai fazer uma bagunça, tá? No seu material. Depois que você finalizou essa parte aqui dos produtos, dos 4 produtos, tudo, ficou 2 minutinhos, você vai lavar na água corrente, mas não pode ser aquele jato forte. Nesse vídeo, ele faz uma coisa que a gente não faz em laboratório, que é balançar a lâmina para ela secar. Se eu tô com a minha mão boba, se eu não dormir direito à noite, se eu sou uma pessoa desastrada, que eu sou uma pessoa super desastrada, gente. Se é para eu bater a cabeça, eu bato, se é para cair, eu caio. Eu sou super desastrada. Se eu balançar uma lâmina assim, é capaz dela voar e ainda cair na cabeça do meu chefe. Vocês verem como é que é. Então, isso aqui que ele vai fazer agora não é aconselhado, ó. Primeira vez que você bater, você bate na borda da pia. Ó, ele vai mostrar e ele fica balançando. Você faz isso aqui, ó, 1, 2, aí bate na borda da pia e perde todo o material que você fez. Você vai ser despedido, né? Dependendo aí de onde você trabalha, você gastou uma quantidade gigante de material, aí você vai ser despedido aí por causa disso. Então, cuidado. A pessoa balança para secar, mas porque tá com pressa. Normalmente, o que eu faço? Eu deixo ele secar lá em cima da pia, vou dando aula, vai uns 10 minutos ele secando lá sozinho, eu limpo só a parte de baixo da lâmina, elas são secas no ar normal, ar livre. Eu não posso pôr um secador em cima, eu não posso fazer outra coisa, e eu deixo ela secando ali em cima. Mas lembra, gente, cuidado com isso aí, ó, que ele tá fazendo, que ele tá balançando ela para bater aí na borda da pia, ou ela cair lá no computador lá atrás, é daqui para ali, né? Se você for uma pessoa desastrada, tipo eu. Então, não faça essas coisas, deixa bonitinho, seca no lugar certo. E aí, depois que ela seca, a gente vai olhar agora no microscópio, como que elas ficaram. Então, agora é a parte mais importante, porque eu vou ver o que é gram positivo, o que é gram negativa. Vamos relembrar? Gram positiva, ela é aquela que eu tenho a camada muito espessa de peptidoglicano. Então, a camada é bem grossona, por isso,
Quando eu peguei o cristal de violeta, ele armazenou. Mesmo pingando descolorante, depois pingando a safranina, ele não colore de outra cor, ele continua roxinho, porque a minha parede absorveu o cristal. Então, absorveu o cristal, ficou roxinho, gram positiva. Aquela que tem a parede bem fininha, bem delgada, que é a gram negativa, ela não absorve o cristal, porque ela absorveu. Mas na hora que eu pinguei o álcool, ela saiu. E aí eu pinguei a safranina, então ela vai absorver a safranina do final. Então ela vai ser rosinha ou vermelha. Então toda coloração que é azulzinha é gram positiva. Toda coloração que é vermelhinha é gram negativa. Por quê? Pela espessura da parede peptidoglicano. Todo mundo entendeu isso? Fala comigo aí no chat. Todo mundo entendeu a diferença de gram positivo e gram negativo? Primeira pergunta da prova. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Gram positiva, várias camadas de peptidoglicana e ela absorve o cristal de violeta e vai ficar azulzinho. Gram negativa, parede é bem delgada, bem fininha, ela não consegue segurar o cristal de violeta, então ela vai colorir de rosa, né? Porque a parede é fina, é delgada. Então, vamos ver como é que ficou nossas lâminas lavadas pelo rapaz. Ele demora um pouquinho, mas aparece. Aí. Que cor que tá a minha coloração? Não tá rosa? Tá rosa. Então, ela é gram negativa, certo? Se eu tentar olhar ela mais pertinho, vocês estão vendo que elas parecem bolinhas? E aqui ela parece um monte de bolinhas juntas. Então, isso aqui possivelmente é um estafilococcus, ó. Lembra das junções irregulares dessas bactérias? Ela é gram negativa, é um tipo de estafilococcus. Vamos ver a outra? Essa é a primeira lâmina que ele lavou. Então, eu tenho arranjos irregulares. Rosa, gram negativa. Segurou só a safranina, não segurou o cristal de violeta. Arranjos irregulares de bolinha, bolinha é cocos. Então, arranjos irregulares e estafilococos. E agora? Viram que ela coloriu de roxinho? De azulzinho, de roxinho? Ela coloriu de cristal de violeta. Então, agora eu tenho bactéria que é gram positiva. Se eu tenho a bactéria que é gram positiva, eu vou buscar o formato dela. Aqui ela está bem específica, olha o tanto de bolinha. Eu tenho aqui cocos sozinhos, eu tenho aqui diplococos, eu tenho aqui, quer ver, estafilococos, eu tenho estreptococos, olha o estafilococos aqui, ó. Streptococcus e estafilococos, olha a diferença. Risquinho organizado, regular, caixinha de uva. Bolinha junta, duas bolinhas juntas, diplococos, bolinha sozinha, cocos. O mínimo eu já sei que ele é esférico e que ele possivelmente é um estafilococcus também, só que ela é gram positiva. Qual que é a diferença de eu olhar isso, de falar que ela é gram positiva ou gram negativa? Tem medicamentos que eles são feitos somente para bactérias gram positiva. E dá certo para bactéria gram positiva. E eu tenho medicamentos que eles dão certo somente para bactérias gram negativas, por exemplo. Eu sabendo a cor dele, eu fecho um espectro de milhões de bactérias para poucas, para uma quantidade menor. Aqui nessa lâmina, que é a terceira lâmina, o que ele fez? Ele tinha misturado as duas bactérias de duas plaquinhas naquela terceira. Então, ele tinha passado lá e tirou do dinheiro uma, tirou a outra do vaso sanitário. E na terceira, ele misturou o vaso sanitário e o dinheiro. Então, nessa aqui, eu estou tendo as duas, tanto a gram positiva e a gram negativa na mesma lâmina. Aqui está azulzinho, aqui está vermelhinho, ó. Cocos, gram positivos, azulzinho.
Estafilococcus gram-negativo vermelhinho. Ó, o estafilococcus está bem os cachinhos irregulares. E a parte do coccus, que é a gram-positiva, ó, tá bem separadinho, roxinho. Certo? Então, dessa forma aqui, eu consigo ver o que é gram-negativa, o que é bactéria gram-positiva. Então, isso aqui era a parte mais importante para vocês começarem agora a visualizar sobre o que é gram-positivo, o que é gram-negativo, porque somente dessa forma aqui que se faz o estudo de bactérias, que é a base da microbiologia, não só bactérias como os fungos. Mas então, ó, o gram-negativo, como eu tenho somente uma camada mais fininha, 2, 3 camadas no máximo, ela não segura o cristal de violeta. Por não segurar o cristal de violeta, ela vai sair com descolorante, depois ela colore só de vermelhinho. Como ela é gram-positiva, a quantidade de camadas. Então, eu vou ter essa grande quantidade de camadas, onde eu vou ter a coloração, as cristal de violeta bem segura nela. Aí, essa estrutura de peptidoglicano, é ela quem vai segurar, né, tudo. Então, uma parede celular que ela é gram-positiva, ela tem 90% da bactéria dessa parede é de peptidoglicano. Normalmente, a bactéria é mais pesada, 50% dela é essas camadas, e ela vai facilitar a entrada de substância, ela vai ajudar, ela vai permitir as identificações do soro, ela vai mostrar qual é a melhor forma de agir contra ela, né? E aí a gente vai observar que nessas estruturas aqui, é ela, então, quem segura o que é gram-negativo, o que é gram-positivo. Então, na gram-negativa, a camada é normalmente 10% da bactéria. Na gram-positiva é 90%. E aí eu vou ter várias proteínas que vão auxiliar nessa bactéria. Então, quando eu olhar essas camadas de peptidoglicanos, que a gente vai ver, a gram-negativa, então, ela é mais fininha. E a gram-positiva, ela não é. Então, isso aqui é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, das diferenças da coloração. A gram-positiva, ela sempre vai ficar roxinha, ó. Mesmo você colocando o álcool, mesmo você colocando a safranina, ela não descolore. Ela absorveu e ficou. A gram-negativa, na hora que você colocou o álcool, ela descolore e depois ela colore de vermelhinho. Então, tem bactérias sem parede celular, mas é minúsculo, a gente quase não estuda as que são sem paredes, tá certo? E aí, a estrutura da célula a gente já falou, membranas, a parte da camada lipoproteica, do citoplasma eu falei, o nucleolo eu falei, que ele está espalhado em toda a célula. Cada uma dessas funções das bactérias. Ribossomos, síntese de proteína, que é a proteína que a bactéria precisa. Esporos, a gente falou do esporo, que é quando ela desidrata e consegue ficar ali quanto tempo. Aí, pessoal, quando eu estou lá no meu laboratório, eu vou pegar um meio de cultura. Eu vou pegar aqui uma placa de Petri, com aqui um agar. Eu tenho aqui como se fosse uma gelatina. Vou lá, passei no meu dinheiro, passei aqui na lâmina. Isso aqui é uma antes daquela coloração que o rapaz fez. Ó, passei aqui na minha gelatina. Aquela bactéria vai começar a se alimentar dessa gelatina aqui na placa de Petri e ela vai crescer aqui. Depois que ela cresceu, eu venho com o suave, pego ele aqui e passo na lâmina para fazer aquela coloração. Então, aquela bactéria da lâmina, ela sai de uma estrutura de uma placa de Petri. Então, dessa forma aqui que a gente vai buscar para fazer as colorações. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais importante. Crescimento. Aqui mostra só
a importância, os principais, esse quadrinho aqui, ó, das gram-positivas, é muito importante vocês darem uma olhadinha nesse quadrinho. Por exemplo, cocos. Principais características, são resistentes, são isso, são patógenos. Principais cocos que a gente vai ver, os estafilococos, os estreptococos, a sarcina e tal. A bactéria que tem esporos, o que eu vou ver aqui? Os bacilos, o clostridium e tal. Um bacilo regular, eu vou achar quem? O lactobacillus e tal coisa. Bacilo irregular, quem que eu vou achar? Eu vou achar o Artobacter e tal, algum dele. Aí eu vou olhar aqui cada um deles, que é muito importante para o gênero. Né? Aqui já são das gram-negativas, principais grupos. Então, eu vou ter aqui bacilo de gram-negativa, quais são os principais? Espiroquetas, a leptospirose, por exemplo, treponema da sífilis, né? Eles são espiroquetas. Os cocos gram-negativos. Então aqui dentro vai ter a da gonorreia, a Neisseria, vai ter esse, vai ter aquele. Então aqui eu tenho os exemplos, né, da Cândida. Eu vou ver qualquer um desses, da clamídia, né, da Cândida não, que Cândida é fungo. Então eu vou ver cada um deles aqui. Então a maioria deles, dessas bactérias, elas precisam de estar aí com a luz, algumas precisam de oxigênio, outras não, anaeróbica e aeróbica, e a gente vai ver muito isso. Nós temos uma especial, que é a Escherichia coli, a E. coli, que ela normalmente aparece nos exames, quando eu quero verificar se a água de tal local é contaminada. Eu faço o estudo da água e deu E. coli, significa que tinha fezes na água, ou grande matéria em decomposição. Quando eu vou fazer o estudo da água em um rio, e a quantidade de E. coli está muito grande, quer dizer que tem material em decomposição naquele local. Ou tem um corpo, ou tem um bicho morto, ou tem fezes, ou alguma empresa está deixando derramar. Por exemplo, a gente fez um estudo lá perto de Jaraguá esses tempos. Eu fiz análise dessa água. Tinha 12 vezes mais Escherichia coli. Aí o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente subiu o rio, chegou lá em cima, tinha um frigorífico que estava jogando os restos de sangue com pedaços de animais dentro do rio. E aí estava com grande matéria em decomposição, a quantidade de E. coli estava gigante na água. Então, descobriu ali um crime ambiental, né? E aí a gente observa o quanto é importante saber a forma da bactéria, cocos, bacilos, espirão, né? A gente sabe sobre os formatos, sobre os arranjos deles, que a gente já viu. A gente viu a importância dessas classificações, que eu tenho que saber qual que é o formato, como que ela é. E a gente viu a diferença aí de cocos, estreptococos, estafilococos, bacilos. E tem um último, gente, que é dentro do espirilo, que é o vibrião. O vibrião, ele parece uma vírgulazinha, ó. Ele não é um bastão retinho assim, ó, igual o bacilo. Ele é uma vírgula. Quando eu olho, ele é sempre curvadinho. Esse vibrião, um exemplo dele é a cólera. A cólera, ela é transmitida pelo vibrião colari, né? Ela faz mal pra caramba. Tem pessoas que têm aí diarreias fortíssimas, né? Tem pessoas que têm problemas seríssimos de saúde a partir da cólera, que é um vibrião, ele tem formato de vírgula. Lembra do nome vibrião, lembra da vírgula, tá? Gente, muita matéria num dia só? Como é que tá a cabecinha aí? Tá muito bagunçado, professor. Muito dolorida de tanta informação. Muita coisa, né? Muito. Então, olha só. Eu ia continuar, mas eu sei que a matéria é muita. Então, assim, eu já passei para vocês, só para a gente relembrar, vamos falar dos nossos exercícios que já foram passados. Espera aí. Deixa eu achar. Já estou quase terminando a atividade 2. É grande.
Tem grande professor. Ó, gente, vamos só relembrar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, ó, todas as aulas gravadas já foram colocadas. Lembra que tem aqui primeira tarefa de nivelamento, que é da semana dia 16/8. Vocês fizeram em sala comigo e tal. Já está aqui, ó. Vencimento, dia 27. Olha que eu ia pôr dia 24, eu deixei dia 27 para vocês, na segunda-feira. Até 23h59. Se não postar, eu não vou abrir, gente. Então, você não vai deixar para postar na segunda. Se você deixar para postar 11 horas da noite da segunda-feira e der problema, eu não vou te ajudar. Eu vou estar dormindo, vou desligar meu telefone nesse dia, porque eu sei como é que é. Então, aluno não conseguiu, tem aluno que é capaz de ligar meia-noite, 1h para falar que não conseguiu postar. Então, esse dia aqui, meu celular é desligado 9 horas da noite, mais ou menos isso. Então, ó, posta no sábado, posta na sexta. Essas primeiras aqui, você já tem pronta, posta hoje. Para que você vai esperar postar tudo junto? Para dar problema em tudo? Vai que você não dá conta de postar, você tem uma semana para me perguntar como é que a gente faz. Então, essas que já estão prontas, já posta, tá certo? Então, a gente já viu que tem essa aqui, que é a de nivelamento, valendo 1 ponto. Nós temos, descendo. Atividade 2, que é que eu coloquei na aula passada, valendo 1 ponto. A atividade que eu ia passar hoje, mas eu passei semana passada, que era da COVID, né, a pesquisa. Hoje eu não passei a atividade para vocês. Mas para estudar para a prova, faz quem quer, tá? Só para auxiliar vocês no estudo. Se vocês quiserem estudar, não vale nota, mas eu queria que vocês fizessem agora no caderno. Essa matéria, ela cai na prova, normalzinho. Ela não vai ser valendo nota, mas é uma tarefa de estudo para a aula, para agora, para esse momento, só para a gente fixar a matéria que vocês acabaram de ver, porque ela é complicada. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês saberem o que é que nós vamos fazer. Hoje, dia 21. Então, olha só. Fazer um quadro comparativo com as formas morfológicas da bactéria. Então, as formas morfológicas da bactéria, vocês vão fazer esse comparativo do que é coccus, o que é estafilococcus, o que é o streptococcus, o que é a parte do bacilo, qual que é a parte do vibrião. Então, vocês vão falar do esférico, do tipo de bastão, vocês vão falar dos espirilos. Então, esse quadro comparativo vai ser muito importante para você responder as questões da prova. E um segundo quadro seria um comparativo do que é gram positivo e gram negativo. Esse tem parede de peptidoglicana delgada, esse parede espessa, esse colore de roxo, esse colore de vermelho. Só para fixar a matéria de hoje. Professora, vale nota? Não. Não vale nota. Hoje, agora já está na hora do intervalo de vocês, que eu nunca dou, né? Vocês têm ainda 30 minutinhos de aula. Espera, que sumiu. Vocês têm aí mais 30 minutinhos de aula. Aproveitem, já estuda essa parte para a prova. Eu vou colocar aqui como tarefa, vou escrever não vale nota, para depois ninguém ficar perguntando para mim. Não é tarefa, eu vou colocar aqui estudo para a prova. Não vale nota. Aqui, não tem que postar. Se você quiser, você pode, mas não vai ser corrigido. Só para você saber que tem essa parte aqui, que é da aula de hoje, tá certo? Já vou aproveitar e já vou colocar para vocês os slides, esses 2 slides que vocês estudaram.
Professora Elaine, é para postar só as 2 ou é 3? A colega falou 3. São 3 atividades, as 3 que eu mostrei agora, dona Carmilda. As 3 que já passei faz tempo, que eu não passei hoje não, sabe? Porque a primeira foi do nivelamento, foi aquelas dos reinos, e depois as das doenças, não é? E a terceira, aquela pesquisa da Covid. Acho que eu não peguei essa, não. Eu não escrevi ela, não. A senhora assistiu a aula semana passada? Assisti. Foi semana passada que eu passei. Tá postado lá nessa aula. É uma pesquisa sobre a Covid, sobre SARS-CoV, sobre prevenção, sobre as vacinas. Tá lá na aula passada, tá? Tá. Aí é só Tudo dar uma bem, olhadinha. então. Não, tudo bem. Como porque a eu gente só tinha visto a primeira e as doenças que a senhora pediu, né? São 9 questões. Acho que sim, dona Carmilda, eu não lembro de cabeça. Não, 9 questões. Aí tem essa pesquisa, né? Isso. Sobre o Covid? Sobre Covid, tá lá. A pergunta tá assim, pesquisar sobre tal coisa. B, pesquisar sobre tal coisa. Tá bem separadinho. Tá junto com a atividade 2, assim, uma embaixo. Deixa eu mostrar aqui para a senhora. Ó, gente, os 2 slides de hoje e o estudo para a prova tá aqui já postadinho. Tá aqui, ó, dona Carmilda, atividade 2, que é das IST, e pesquisa 3, valor 1 ponto. Quando a senhora clicar aqui, vai estar, ó, faça uma pesquisa sobre SARS-CoV-2. Como é o vírus, como ele foi descoberto, a forma de contágio, prevenção, as variantes e as vacinas. É uma pesquisa, tá? Tá certo? Todo mundo entendeu? Peraí que eu não peguei a conversa aqui. Gente, lembra que só a primeira atividade que eu aceitei digitado, o restante é tudo manuscrito. Você já vai estudar para a prova, tá? Rafael, respondido. O Gustavo falou que foi postar a atividade 3 no computador, deu errado, mas no aplicativo do celular fala que não foi enviado. Atividade 3, essa aqui. 20 pessoas já enviaram. É o Gustavo? Esqueci já. Gente, a cabeça tá boa, é o Gustavo. Tá aqui, Gustavo, postadinho, ó. Fotinha do JPEG, tá certo? Prontinho para eu avaliar. O professor, olha se o meu tá postado. Oxi. Eu na dúvida se o meu foi. Gente, é postado, tá? É porque às vezes você olha, ele já tá para minha correção. Tá aqui, Ana, postadinho. Obrigada. Tá? Ok, gente? Então, é dessa forma, ele às vezes não mostra para você, mas ele mostra bonitinho. Em PDF, salva, se você quiser colocar em foto, eu corrijo, se você quiser colocar, tem um monte de forma. Eu não sou chata quanto a isso, quanto a correção. Por exemplo, aqui, ó, da Ana. Ela postou para mim foto. Eu abro uma por uma das fotinhas da Ana Carolina, por exemplo, ou eu abro em Word, faço a correção uma por uma. Aquela que não abre, eu aviso vocês, vocês mandarem para mim, eu entro em contato, falo, ó, não consegui abrir sua foto, manda de novo, de tal forma. Então, sempre a gente vai fazendo dessa forma, vocês não preocupam, não. Por exemplo, aqui, nessa da Ana, demora para abrir porque ela tá pesadinha. Mas quando abre, ó, aí eu giro ela bonitinho e já faço a correção da pesquisa e tudo. Lembra que vocês têm que colocar referência, hein? Que eu pedi referência de onde você tirou a informação da Covid. Para depois, se você tiver colocado alguma informação errada, eu poder entrar lá e ver de onde você tirou, se foi do site, se foi da sua cabeça, se foi da Globo, se foi do SBT, da Record e tal. Tá certo?
Então, ó, gente, sugestão. Aproveite os 20 minutinhos da aula final. Aproveita os 20 minutinhos da aula final. Faça esses 2 quadros comparativos que eu falei para vocês. Vai ajudar você a fixar a matéria de hoje e já estudar para a prova. Aula que vem, corrijo as 3 atividades. A gente faz uma revisãozinha sobre a aula de hoje, sobre Gram e bactérias. E a outra aula, prova. Certo? Ficaram com dúvidas sobre a aula de hoje? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Não, eu quero falar para a senhora que eu vou continuar mandando as fotos pelo celular, igual eu fazia. Tá? Pode ser? Combinado. Eu já postei a primeira. Aí Pode agora ser, tem dona essas duas para postar. Quase todo Tá bom. mundo tá fazendo assim, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. E aí, gente? Dúvida? Fale agora. Vocês viram que a gente desativou o grupo, né? Porque agora todos já estão com acesso. Tem gente que ainda não viu que eu estou mandando recadinho para vocês. Eu mando recadinho na plataforma. Professora, onde que é que eu vejo esse recado que você está mandando? Olha aqui, ó. Quando vocês abrirem, qualquer disciplina que vocês abrirem, aqui em cima, do lado do seu nome, vai ter um balãozinho, ó, com os nomes. Por exemplo, eu tenho 1.114 mensagens, você não vai ter esse tanto. Mas, por exemplo, aqui, ó, a Amanda mandou para mim hoje, 9 horas. Eu clico aqui em cima. Aí ela vai abrir. Oi, professora, todos os exercícios é para ficar só no caderno, né? Então, por exemplo, aqui eu acho que ela está falando da genética. Então, exemplos, eu vou escrever os exemplos. Peraí, gente. Bateria acabando. Eu ia ficar sem conversar com vocês. Então, olha só. Exemplos são só no caderno. Por exemplo, da atividade de genética. Aí eu respondo aqui, quando você entrar, a gente tem um bate-papo só nosso, sem ninguém ver nossas conversas. Certo? Aí eu fico mandando, ó. Oi, gente, tudo bem? Vocês viram tal coisa? Né? Então, tem recadinho para vocês aí. É só vocês clicarem e olhar que aquilo que eu mandaria no grupo, eu mando aqui. Tá certo? Terminamos o conteúdo agora. Façam a atividade. Aula que vem nos encontramos. Combinado? Um beijo, ótima semana para vocês. Se cuidem. Se cuidem. E vamos lá, né? Então, ó. Beijo. Tchau, tchau, professora. Boa semana. Bom dia para vocês. Se cuidem. Espero que vocês tenham aprendido. É mais difícil. Tchau, professora. Até semana que vem. É mais difícil um pouquinho, mas essa matéria é muito importante para o curso de vocês. Então, beijo. Fiquem com Deus. Vai assistir a aula de novo, professora, vai dar certo. Assiste. O bom da gravação é essa. O bom da aula gravada é isso, né? Então, bom restinho de dia. Um beijo. Aula remota.